Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre o porquê que a filosofia clínica, que eu falo bastante isso, porque eu considero, ela é considerada como uma terapia libertária e emancipatória. Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pegar meu roteiro aqui, eu tenho que falar algumas coisas. Ah, claro, tem que fazer minha publicidade, assim, né? Isso aí. Então, olha só, primeiro convidar para que agora no dia 10 de abril participem da live sobre a singularidade em filosofia clínica, que faz parte da divulgação do meu livro Singularidade em Filosofia Clínica, que é esse aqui que eu vou mostrar, o pessoal do podcast não vai ver, vou mostrar a capa dele aqui no YouTube. Então, a Singularidade em Filosofia Clínica, a Revolução das Terapias, já está na Amazon como e-book e como esse que eu estou mostrando aqui, um livro para impressão. Ele está grande assim, tipo caderno, tamanho caderno, que é para ficar mais barato a impressão. Assim fica com menos folhas, quanto com menos folhas, mais barata a impressão, para poder ter, né, mais acessibilidade para as pessoas. Então ele está como impresso e como e-book, claro, também está mais barato ainda. Então, para divulgar e falar sobre o conteúdo desse livro aqui, eu vou fazer uma live no canal aqui, no canal agora Fernando Fontoura, terapeuta e filósofo, na quinta-feira, dia 10, a partir das 20 horas, horário de Brasília. O link da live, que eu estou divulgando já durante a semana, no Instagram, aqui nas postagens do YouTube, que sai com uma postagem como se fosse o Instagram dentro do YouTube, né? Sai um cardzinho. E também na descrição do vídeo aqui vou colocar o link para vocês entrarem diretamente na live nessa quinta-feira a partir das 20 horas. Tá? Também estou divulgando já no Instagram também as outras lives, né? Vai ter mais uma live no dia 17, que vai ser sobre, também para promover, o curso de estoicismo, pós-graduação em estoicismo, que eu já estou fazendo, já está em andamento, como EAD, nas faculdades parceiras do Instituto Zêndico do Gilberto. Né? Então, eu já estou fazendo esse curso, já está na 10ª aula, vai para a 10ª aula, a pessoa se inscreve, recebe acesso à plataforma, tem os vídeos, tem a apresentação das aulas em PDF, tem a bibliografia, tudo na plataforma da instituição, onde a pessoa tem acesso a todas as aulas. São 50 e tantas aulas, né? É uma pós-graduação aí com bastante ênfase no estoicismo, né? E também vou aproveitar para o dia 17 divulgar também o livro que já está no forno para sair sobre estoicismo. Né? Espero que ele esteja já lançado antes, publicado também na Amazon, também para impressão e também para e-book, já esteja publicado na Amazon antes do dia 17. Na semana que vem, né? Na quinta-feira, semana que vem, também às 20 horas, horário de Brasília. O livro, eu já tenho ele em espanhol. Também vou mostrar aqui no YouTube, o pessoal do podcast não vai poder ver. Aqui em espanhol, e tem uma tarja aqui que é proibida a venda. Essa aqui é uma prova para quem publica o livro, né? Para o autor. O título em português vai ser o mesmo que esse aqui, só que aqui está em espanhol. Né? Estoicismo, desconstruindo mitos, uma crítica ao estoicismo da moda. Esse mesmo livro em português, né, vai ser lançado aí essa semana, espero. E aí a live da semana que vem é para divulgar o livro, falar sobre o curso do estoicismo também. Assim como a live passada, da quinta passada, que aí já está aí disponível na internet para vocês verem, também está no Instagram, que eu deixei lá no Instagram, que eu fiz a divulgação direto também, como ao vivo direto pelo Instagram. É sobre o curso também, que vai começar agora, dia 21 de abril, a primeira aula em EAD, o primeiro vídeo vai ser colocado na plataforma. Quem quiser acessar esse curso já pode começar a partir de agora, já pode escrever. Os links também desse curso estou divulgando por aí, que é filosofia para terapias contemporâneas. Né? Então o vídeo eu já falei, não vou falar aqui, e já está aí disponível, e vou fazer outros vídeos depois sobre isso, mas esse aí já está feito agora, uma divulgação dessa formação também, um pós-graduação dentro do Instituto Zêndico, dentro das faculdades parceiras dele. Muito bem, feita a parte da publicidade, vamos ao que interessa. Deixa eu pegar aqui meu roteiro, que nem eu entendo o que eu escrevi. Muito bem, então vamos lá.
Eu vou falar hoje, eu falo muito nas aulas, nos livros, onde eu estou, escrevo, quando eu falo filosofia clínica, que ela é uma terapia libertária e emancipadora, fundamentalmente para aquele que faz a terapia com ela, para o partilhante no nosso caso, né? Uma pessoa que vai fazer terapia com a filosofia clínica, ela vai ter essa sensação, e a minha prática como partilhante, né, da filosofia clínica e como terapeuta é a mesma, né? A sensação de libertação, de emancipação é enorme. Por que eu digo isso? Também vou falar que essa emancipação e essa libertação também se dá no papel existencial de terapeuta. Também ele tem essa mesma sensação, mas aquele que faz a terapia tem uma, não sei se é maior, mas tem uma grande sensação, porque ele normalmente vem de outras terapias, né? Acaba chegando na filosofia clínica, tem uma sensação muito diferente de exatamente libertação e emancipação. Mas por que eu digo isso? Primeiro eu digo isso porque quem fala sobre isso já há muito tempo é o Hélio Strasburger, que foi meu formador, né? Meu professor, meu terapeuta no início, do estágio, meu orientador. E ele sempre diz isso, a filosofia clínica tem esse caráter libertário e emancipatório. Já na origem dela, com o Lúcio Pachter, que ele vinha, né, tem nas suas influências, aí na sua história, medicina, psiquiatria, psicanálise, não sei se psicologia, né, e ele já traz, ele já monta, ele já sistematiza a filosofia clínica como uma revolução terapêutica, muito aos moldes da revolução de Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas, né? É um novo paradigma, completamente diferente dos que já tem. Então, uma revolução científica, terapêutica, que o Lúcio Pachter já traz, exatamente pela perspectiva crítica que ele tinha a respeito das noções e das práticas psiquiátricas, psicanalíticas, médicas, bom, por aí. Quando chega o Hélio Strasburger, que o Hélio chega, acho que na terceira turma do Instituto, do primeiro ano da filosofia clínica no Instituto Pachter, quando o Pachter abriu o Instituto Pachter para fazer as turmas de formações, divulgar a filosofia clínica, acho que na terceira turma, logo da entrada, entrou o Hélio e ficou 17 anos no Instituto Pachter como diretor, e ele e o Lúcio Pachter foram divulgando a filosofia clínica para todo o Brasil. Mas o Hélio vem de uma outra influência, o Hélio vem da filosofia, uma filosofia revolucionária, crítica, dá até para dizer, acho que ele mesmo diz dele, iconoclasta, né? Uma crítica onde a instituição a crítica. Eu acho que na história do Hélio tem até essas questões dos grêmios estudantis, de estar presente nessas manifestações estudantis, nas escolas públicas, universidades. Então o Hélio já tem essa característica libertária, né? Como tem o Lúcio, só que o Lúcio ainda carrega algumas formalizações da sua própria história que o Hélio não traz. Então, quando o Hélio recebe a filosofia clínica, ele vê um potencial mais libertário ainda do aquilo que o Lúcio já trouxe como uma revolução terapêutica. E a partir disso, o Hélio usa a filosofia clínica a partir da sua perspectiva e mantém essa liberdade, essa libertação que o Lúcio trouxe e amplia ela, porque na sua EP, digamos assim, do Hélio, não tem nenhum formalismo qual ele tem que lutar contra. Ele já tem essa veia mais libertária. Então, quem fala muito dessa questão libertária e emancipatória, e que eu carrego comigo, e concordo em gênero, número e grau, é o Hélio Strasburger. Tá? Algumas pessoas se definem aí, né, como o próprio Hélio, eu acho, livre pensador, outros filósofos críticos, sei lá, tem várias definições, né, para tentar dar um diferencial libertário, emancipatório desse pensamento mais sistemático e já normalizado, naturalizado, inclusive dentro das próprias academias filosóficas, né, e das terapêuticas mais ainda, que são mais fechadas ainda. Eu penso que se eu fosse me definir de alguma forma, eu me definiria como um humanista. E meu lema seria as pessoas em primeiro lugar. E isso vem de mim desde antes eu entrar na filosofia, desde antes de eu conhecer a filosofia clínica, já na minha juventude, meus 15 e poucos anos, ou antes, eu já percebia que as instituições, no caso as minhas escolares ou outras, elas trabalhavam até um certo ponto, o objetivo delas era organizar a sociedade para que a sociedade não se desmanche, né?
não implodam, né? Então, as instituições estão ali para manter a sociedade organizada. E aí, elas definem, através de conceitos, o lugar de cada grupo dentro dessa sociedade. Mas sempre, em algum ponto dessa institucionalização da vida, muitas e muitas, não são poucas, muitas e muitas pessoas ficam fora desses conceitos institucionais. A universalização das instituições não dá conta de todos os singulares. Aristóteles já dizia isso há muito tempo, e aí que ele cunhou o termo de equidade na questão da justiça. A correção da justiça frente ao singular e ao particular. Mas na nossa sociedade, as instituições não dão conta do singular. Chega um certo ponto que, para manter a ordem, elas escolhem a si mesmas e trabalham para manterem-se a si mesmas como instituições e as pessoas que ali estão. E se tornam excludentes do singular, do particular, do individual. Isso eu já tinha essa percepção. E eu vi então que em muitas instituições de várias áreas da sociedade não incluíam as pessoas. Não conseguiam. Tinham defasagens, tinham limites. Só que para lidar com essas pessoas, elas faziam o quê? Elas rotulavam de uma outra forma para segregarem elas em grupo. O que se chamava inclusão. O que era um contrassenso para mim. Fui crescendo, entrando na filosofia, estudando, né? E fui percebendo que a exclusão, né, faz parte do sistema das instituições. E como Hélio, me tornei também um iconoclasta. Tá, vamos lá, é necessário instituições para organizar a sociedade, mas temos que ser críticas severas a todas as instituições, porque elas não dão conta da singularidade. Quando eu conheci a filosofia clínica, encontrei, né, o lugar onde isso era importante, a singularidade. Então eu vi na filosofia clínica um potencial de prática humanista. Me chamou muitíssimo a atenção. As pessoas em primeiro lugar, o singular em primeiro lugar. Perfeito. Bom, mas do que então que a filosofia clínica é libertária e emancipatória? Agora vamos falar de terapias. Dos diagnósticos, fundamentalmente, dos perfis, dos conceitos totalizantes, que totalizam o todo da pessoa, espremem dentro de um conceito, ou diagnóstico, ou de perfil, ou de administrativo social, para que caibam dentro de um grupo de inclusão e exclusão dentro do sistema excludente, né? Então a filosofia clínica, ela foge radicalmente a todo esse tipo de diagnóstico. E claro, você sabe, né, já da minha crítica à psiquiatria biológica. E vamos então começar por aí. O que é o diagnóstico? Da onde vem o diagnóstico do comportamento que faz a psiquiatria? Vem lá das suas origens, vem da medicina, porque ela sempre usa a medicina como parâmetro para invernizar a sua prática de médica, né? Então, o diagnóstico vem da medicina. Mas vamos lá, o que é um diagnóstico em medicina? Bom, o diagnóstico em medicina, ele é originariamente excludente. Não sei se foi no Nascimento da Clínica, né? Não sei se foi esse o livro que o Foucault falou sobre os leprosários, né? A lógica da exclusão. Então, vamos lá. Tem um grupo de pessoas que tem uma doença contagiosa que pode infectar toda uma população, toda uma cidade e causar gravíssimos danos. Então, se exclui essas pessoas num lugar bem distante do social, lá bem longe, lá nos confins de uma cidade, de um lugar, se monta um lugar e se faz ali o leprosário. Parênteses, em Porto Alegre, onde eu vivia, tinha, não tem mais, um leprosário, que estava também a 40, 50 quilômetros ou mais de Porto Alegre, lá em Viamão, mas na parte muito próxima da Lagoa dos Patos, no mato do mato do mato. E uma curiosidade, só uma vez eu andando de bicicleta por lá com um amigo meu, a gente ia exatamente passar pelo outro leprosário para ir para essa praia virgem que era lá da Lagoa dos Patos, e chegamos de bicicleta em cima do morro e eu caí, me enrolei na bicicleta
e rolei com ela morro abaixo, no areião, nas pedras. Só não bati a cabeça e o rosto, o resto todo o corpo fiquei completamente arrebentado. E estávamos longe de qualquer lugar, o único lugar que tinha para poder me socorrer era o leprosário, que estava em atividade ainda. E eu disse, não, ali eu não vou, né? Eu andei, 20 quilômetros ou quase isso, todo arrebentado, me sentindo cada vez com mais dor, até chegar numa outra cidadezinha, que eu acho que era Itapuã, para poder chamar a ambulância por orelhão, né? Com ficha telefônica. Bom, uma curiosidade, tá? Então, o leprosário é um lugar, um local de exclusão por ser contagioso. Vamos lá. Legitima esse lugar médico? Legitima a medicina por fazer isso? Vamos lá. Legitima, está legitimada. Está protegendo uma parcela maior da população. Ok. A psiquiatria pega essa lógica e traz para o comportamento. Mas só traz a lógica. Porque o comportamento não tem nenhuma enfermidade, nenhuma doença orgânica. O tanto que a própria psiquiatria, antes de chamar psiquiatria, que eu acho que foi lá em 1800 alguma coisa, com o alemão Johann alguma coisa, que queria dizer que a psiquiatria era a medicina da alma, né? Iatros, né? Psique e iatros, né? Iatros é médico, ou ato médico, né? Hoje seria mais medicina da alma no sentido de medicamento da alma, né? Tá quase, eu acho que ele quase previu aí, foi um pouco, teve uma premonição que a psiquiatria é para esse lado. Bom, mas lá antes disso ainda, nesses hospitais gerais, que se tinha na França, Alemanha, se colocavam os excluídos da sociedade. Elas pegaram a lógica da medicina, mas sem a base epistemológica da medicina, e pegaram aqueles desviantes sociais, as prostitutas, as mulheres, as histéricas, depois eram histéricas naquela época, os loucos da cabeça, os filhos de gente de muito dinheiro, mas que queria fazer filosofia, que é esse teatro, tá louco, vai manchar aí o prestígio social da família, manda, eu pago para ficar lá nesse lugar, nesse depósito humano, e onde tinham muitas pessoas que lidavam com é uma exclusão, a lógica da exclusão. Então tinha que ter algum diagnóstico, alguma justificativa, né, que justificasse essas pessoas ficarem encarceradas longe da sociedade. Ali era um depósito de gente, eles faziam o que queriam. Eram médicos, cuidadores, enfermeiros, não sei, as pessoas que davam ali. Não existia psiquiatra, depois é que veio a ser, né, um psiquiatra. Mas eles já nasceram aí. Nasceram com a lógica da exclusão. O diagnóstico exclui. Coloca a pessoa, tira ela de uma normalidade e coloca ela dentro de um conceito, né, de exclusão para incluir. Então, a filosofia clínica trabalha justamente no oposto disso. Ela não precisa dar nenhuma definição do comportamento para acolher essa pessoa. E a psiquiatria estava mais certa, porque ela dizia que era tratamento moral. Ela sabia que não era nada físico, biológico, médico. Ali é nosso tratamento moral, vamos consertar, vamos corrigir essa pessoa para que ela volte à sociedade, ou vai ficar ali até ir ali fazendo todos os testes possíveis, com medicamentos, com procedimentos. Quer dizer, a psiquiatria nasce num lugar obscuro de tentativas médicas e biológicas e científicas, entre aspas, no corpo humano, usam o ser humano como cobaia, de tentativas de tratamento moral, com injeções de insulina para gerar o coma por insulina, com água gelada, olha, de tudo. Além de excludente, é violenta e agressiva. Essa é a origem da psiquiatria. Excludente, agressiva e violenta. E pode fazer isso, porque está completamente distante da sociedade civil. Nem a polícia, nem o judiciário quer saber o que acontece lá. Assim é que nasce a psiquiatria. E essa lógica está até hoje. E onde é que, agora o terceiro caso aqui, onde é que a gente vê essa lógica, né? Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Onde é que a gente vê essa lógica, além, né, da lógica da exclusão, além dos diagnósticos que se consegue nos psiquiatras mesmo, nas psicologias hoje, que fazem laudo com termos psiquiátricos, né? E já vão encarcerando a pessoa para essas caixinhas, para essas prateleiras diagnósticas, totalizando, né, fazendo uma totalização do ser da pessoa em cima desses elementos,
né, em cima desses sintomas comportamentais, não tem nada de físico e biológico aí, e de médico, nem de científico. Então, a psiquiatria em si mesma, ela já trabalha contra o humano. Por isso que eu sou antipsiquiatra, porque eu sou humanista. E a psiquiatria não trabalha para o bem humano. Ela trabalha para ela mesma, como uma instituição. E para a indústria farmacêutica, né? Outro assunto aqui. Então não é a pessoa em primeiro lugar, é só a pessoa se estiver no diagnóstico, se estiver encaixada, se entrar dentro dos meus conceitos. Aí nós decidimos o que ela vai fazer, ela tem que fazer, se não fizer a sociedade vai contra ela, tiramos o filho dos pais, fazemos essa pessoa ser internada involuntariamente, fazem de tudo para que as suas concepções de ser humano e de poder sejam estabelecidas. Ela não é humanista. De maneira alguma. Que é o contrário da filosofia clínica, que trabalha com a emancipação desses diagnósticos. A pessoa que chega na filosofia clínica, ela pode chegar carregada desses conceitos, porque já está indo na sociedade. Mas ela vai acabar se conhecendo de uma forma tão singular, que normalmente ela faz assim, ó, aliviando a pressão desses diagnósticos totalizantes, que querem dizer como a pessoa deve ser tratada e deve ser colocada na sociedade como organização dos grupos que não se encaixam na sociedade. E elas encaixam em outro, e assim vão cada vez, sabe aquelas bonequinhas, eu acho que tem uma dentro da outra, assim, acho que é russa, né? Como é que é? Uma dentro da outra. É assim, essa inclusão psiquiátrica. Vão colocando uma dentro da outra cada vez mais excludente. Mas sempre com a desculpa de que estão querendo o melhor para essa pessoa. E onde é que agora o terceiro assunto, né? Outro assunto. Onde é que essa prática, hoje na sociedade, ela é cada vez mais elaborada e tem cada vez mais eco e sustentação? Nas escolas. As escolas são um antro de exclusão. E que usam conceitos diagnósticos psiquiátricos excludentes para resolver a exclusão. Inclusão. Querem incluir. É uma loucura. Rui Canário, acho que ele é português, acho que é português, um escritor da educação, junto com José Pacheco, outro grande, que hoje mora no Brasil, outro português. O Rui Canário escreveu um livro chamado, eu acho, A Escola Tem Futuro, era uma pergunta, né? É uma crítica à escolarização universal. Porque, vamos lá, a ideia era legal, abrir as escolas para todo mundo poder ter acesso ao conhecimento da escola, mas essa instituição acabou se convertendo não universal. Não tem como uma escolarização ser universal a partir de uma metodologia, a partir de uma prática. Porque somos singulares e nem todos cabem dentro desse sistema. Eu não entrei nesse sistema. A minha crítica social começou com a própria escola, que não era para mim. E não era para muitos dos meus amigos na época. Então é um sistema universal único, que mede tudo a partir dos seus termos, e aqueles que não cabem nos seus termos, que são um monte, não excluímos mais, agora nós vamos dar um jeito de incluí-los. Como? Aí usam um diagnóstico psiquiátrico, coisa mais excludente que tem. Menos humana que tem. Aí colocam as pessoas a sua aula é uma aula específica para essa pessoa, vamos tratá-la melhor. Aí colocam num grupinho dos excluídos e ali fica. Está dentro de um sistema excludente que não é universal, a escolarização não é universal. Se alguém hoje, um pai, uma mãe, a família, quer tirar seu filho dessa escola padronizada, universal, pública ou privada, onde é que ele coloca? Quais são as alternativas? E aí, o outro assunto. Por que o poder público não incentiva financeiramente, ou com impostos, como seja, a construção de outras metodologias educativas que não esse sistema único, excludente, que não é para todos, que cada vez trabalha mais para si mesmo, que está cada vez mais burocratizado, mais sistematizado, mais controlado e que tem dentro uma linguagem do diagnóstico psiquiátrico. Tem a Waldorf, a Montessori, construtivismo. Tem, é verdade, é uma fortuna, porque não tem incentivo. Não vamos falar em Noruega, Dinamarca. Vamos falar em José Pacheco, vamos falar em Rui Canário, vamos falar no Brasil. O Brasil é super criativo. Homeschooling não pode. Vamos falar o Brasil é criativo para as questões educacionais, mas não é incentivado.
Não tem apoio público. Não tem apoio privado, público, público, privado, para que os pais, as famílias que não entram no sistema, que são um monte, possam também, com a mesma facilidade, ou mesma de ingresso e de acesso a esse sistema público, vamos dizer aqui, que está completamente contaminado, quebrado, essa pessoa que o filho não encaixa aqui, não tem alternativa, porque não tem incentivo público para que a sociedade tenha alternativas, que as famílias tenham alternativas. Ou elas vão ter que ter muito dinheiro, já será uma coisa elitista, para botar numa Waldorf, numa Montessori, numa sei aonde, numa escola diferente, alternativa, muitas vezes mal vista essa alternativa, o que não é verdade. Ou elas vão ter que aceitar o sistema e o sistema vai... Não, vem aqui que o seu filho tem TDAH, então aqui ele precisa de uma inclusão aqui, precisa de uma correção aqui no sistema, mas é tudo dentro do sistema. É uma inclusão dentro da exclusão, ou é uma exclusão dentro de uma outra exclusão. É como essas bonequinhas que tem uma dentro da outra. O diagnóstico psiquiátrico não é humano. Não trabalha para o humanismo. E as escolas também não. A filosofia clínica é uma saída pequena, terapêutica, de 1 para 1 hoje. Quem sabe daqui a 150 anos ela seja uma força social que possa dar alternativa para as pessoas conhecerem outros seres humanos a partir de uma perspectiva não reducionista, não objetivista, objetificante, como faz os diagnósticos psiquiátricos e as escolas que usam os diagnósticos psiquiátricos. Ah, mas então a escola tem a culpa? Pois é, aí vamos para pedagogia. O que se ensina na pedagogia? E aí vamos para o sistema político. O que eles incentivam? Dão imposto, fazem parcerias para diminuir impostos, de construtoras, de automobilismo, de fábricas de carros, mas não dão incentivos para construir alternativas diferentes de uma educação realmente inclusiva, de um sistema que não tem competência para ser inclusivo e que diz que é só excluindo dentro da exclusão através do que? Diagnósticos psiquiátricos, que na sua origem, que na sua natureza originária é excludente, é a lógica da exclusão. A filosofia clínica trabalha no oposto disso. Se vocês querem realmente compreender como é libertária e emancipatória a filosofia clínica, venha ter contato com ela. Podem fazer formação, vocês já vão ser na formação, no meio da formação vocês vão ser outros. Vão perceber a lógica da filosofia clínica, a lógica libertária e emancipatória que ela dá, as pessoas que entram em contato com ela, estudando, fazendo formação, lendo livros, conversando com um monte de filósofo clínico que tem por aí, entrando em contato. Um outro meio é vão fazer terapia com um filósofo clínico, uma filósofa clínica. Vocês já vão perceber a maneira diferente e libertária que a filosofia clínica encara nossos sofrimentos, nossas dores, nossas angústias, as piores coisas das nossas vidas, ou as melhores, porque também temos que contar as melhores em terapia. Vai ser uma outra perspectiva de você mesmo a partir de uma perspectiva libertária, emancipatória, desses conceitos excludentes e que são algemas na nossa personalidade, nosso ser, nosso indivíduo, como vocês queiram chamar. Ou então, quem quer realmente sentir toda a liberdade, né, e todo o poder libertário, o potencial que tem a filosofia clínica, venham ser terapeutas da filosofia clínica, faça a formação e o estágio. Porque essa característica libertária e emancipatória da filosofia clínica é também para o terapeuta, que também somos filhos dessa cultura diagnóstica, universalista, totalizante, que gosta de definir tudo com parâmetros muito totalizantes e certos e errados. Como terapeuta, nós temos que modificar completamente a nossa perspectiva do ser humano, pelo menos enquanto somos terapeutas. Venha entrar em contato com a filosofia clínica. Venha perceber na prática, no contato, o que é uma perspectiva libertária do ser humano. Então, como eu sou aí como eu disse no início, né, um humanista, como eu sou um humanista, eu vejo na filosofia clínica o potencial enorme numa prática humanista em relação às pessoas em primeiro lugar, que seria o meu lema. A filosofia clínica pode ser uma das ferramentas, um dos meios de expressão para humanizar um pouco essa sociedade.
O recado aqui é o seguinte, vamos voltar a humanizar o ser humano. Não, ser humano, as instituições. Ou a gente reformula elas, revoluciona elas. Ou a gente tenta começar por alguns diretores, alguns coordenadores, alguns professores que têm esse senso de humanidade em si, olham para a criança e olham para as pessoas e veem que a coisa não está bem feita. Que estamos excluindo atrás de exclusão para dizer que estamos incluindo num grupinho reservado lá no cantinho, lá em Itapuã, lá no Viamão, lá no Rio Grande do Sul, onde tinha o leprosário. Então o recado é o seguinte, vamos humanizar as instituições, as relações. E para isso, vamos acabar, tirar de vez a perspectiva psiquiátrica do comportamento humano. Vamos humanizar as escolas, dizendo, o primeiro passo é nem reformular a escola, é dizer assim, olha, a partir de agora não se utiliza mais conceitos psiquiátricos nessa escola. Nós vamos fazer uma formação com vocês, de professores e coordenadores, a partir de uma outra perspectiva mais humanista, que é filosófica, sociológica, antropológica, singular. Se alguém de vocês tem poder dentro de um grupo de instituição que vocês estão, façam isso, proponham isso. Vamos humanizar essa instituição. Tem professores e professoras, tem pessoas nas instituições, tem psiquiatras como Lúcio Pachter, que tinha uma crítica forte a respeito do que estamos fazendo com as pessoas olhando elas dessa maneira. Como o próprio Freud foi, né? Um cara revolucionário na sua época. Então, se alguns de vocês têm essa preocupação humanista das relações das instituições, vamos entrar em contato, vamos conversar. Porque esse é o papel da filosofia clínica. Do singular ao singular, humanizar a sociedade. Humanizar cada um. E quem sabe, pouco a pouco, daqui a 150 anos, ela seja uma alternativa de perspectiva humana das relações. Abandonem os diagnósticos psiquiátricos. Façam peso de porta ou façam de papel para fazer fogo na lareira do DSM. Não tem nada de científico, nada de biológico e nada de médico. A única coisa que a psiquiatria traz na medicina, que podia trazer tanta coisa boa, ela traz a pior coisa, que na medicina está legitimada, mas na psiquiatria não, que é a lógica da exclusão. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Eu até me levantei da cadeira quase aqui, né? Que é humanizar as instituições. Abandonar de vez na nossa linguagem do dia a dia. Começa com nós, com a gente mesmo, né? Começa conosco, com nós, a gente mesmo, né? Parar de usar os termos da psiquiatria para se referir a si mesmo e aos outros. Já começamos a dar aí uma revolução na nossa própria mente, nossa própria linguagem da doença. E quem sabe a gente começa a perceber as coisas de uma forma um pouco mais humana. Bom, se gostaram do vídeo, deem, né, like, compartilhem, comentem. Todos os links que eu falei, todos que eu falei aqui vai estar nos links aqui no comentário do livro, das lives, dos cursos. E aí vocês podem se inscrever e entrem no grupo de WhatsApp, que ali eu mando toda semana todas as informações sobre as questões da filosofia clínica e dos cursos que estão por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.